Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar as adaptações que ocorrem com o treinamento. E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e, se possível, compartilhe e deixe seu comentário com críticas e sugestões. As adaptações que ocorrem com o treinamento seria a soma das transformações estruturais e fisiológicas ocorridas em virtude da repetição sistemática de exercícios. E isso resulta de uma exigência específica que os atletas impõem, ou os indivíduos em geral, eles impõem ao seu organismo, dependendo do volume, da intensidade e da frequência de treinamento, tá? Então, nós vamos ver, né, que eu posso ter adaptações com o treinamento, tanto níveis metabólicos, moleculares, celulares, mecânicas e funcionais, com um determinado tipo de treinamento. Em relação à adaptação, eu tenho adaptação aguda, que vai ocorrer ali no momento da atividade, e essas adaptações vão causar modificações que são transitórias. Após o exercício, essas adaptações voltam ao normal. E nós temos adaptações crônicas, que vai ocorrer a longo prazo, em função das características fisiológicas, como adaptações crônicas. Isso vai depender do estímulo que eu vou dar, qual tipo de treinamento. Um exemplo, né? Se eu faço um treinamento aeróbico, eu vou ter adaptações tanto nas fibras musculares, enzimáticas, na função cardiovascular, respiratória, o consumo de oxigênio e de reserva energética. Se eu faço um treinamento anaeróbico, eu também tenho adaptações nas fibras musculares, enzimas, reserva energética. Então, tudo vai depender do tipo de treinamento que eu estou realizando. Aqui nós temos um gráfico que mostra, né? Então, agora a gente vai começar falando das adaptações agudas do exercício, que são aquelas transitórias que ocorrem durante o exercício, né? Então, vamos começar aqui a falar, né, do débito cardíaco, que é o resultado da frequência cardíaca e o volume sistólico, né? Então, a gente observa que com o aumento da intensidade dos exercícios, vai ser alterado a frequência cardíaca e o volume sistólico. Vejam que, conforme eu estou aumentando a intensidade do exercício, a frequência cardíaca, ela aumenta, né, de forma constante, e o volume sistólico, ele aumenta e ele estabiliza-se em certo nível. Então, por volta de 40% a 60% do VO2 máximo do indivíduo, esse volume sistólico ele tende a se estabilizar, enquanto a frequência cardíaca continua elevando-se. E esse aumento aí do débito cardíaco, ele vai diferir, então, de acordo com a intensidade do exercício e a posição do corpo, de acordo com o clima, além disso, de acordo com a massa muscular que vai ser solicitada. Aqui, continuando, né, mostrando ali em vermelho o débito cardíaco, a frequência cardíaca em azulzinho, em roxo nós vemos, né, o volume sistólico. Então, novamente, né, a gente vê que, de acordo com a intensidade do exercício, o débito cardíaco ele vai elevando, juntamente com a frequência cardíaca. Só que o volume sistólico, ele eleva-se um pouco e depois ele tende a se estabilizar, né? Conforme eu falei anteriormente. O volume sistólico, ele, no geral, né, ocorre um aumento que é diretamente proporcional ao aumento da quantidade de oxigênio consumido e de dióxido de carbono
que vai ser produzido pelos músculos ativos. Porém, quando chega, né, por volta de 60%, de 40 a 60% do VO2 máximo da pessoa, esse volume vai se estabilizar e a frequência cardíaca tende a continuar a subir. Então, ainda continuando falando das adaptações agudas que ocorrem com o exercício, nós temos a pressão arterial, né? A pressão arterial, ela está, né, inversamente relacionada com a quantidade de massa muscular utilizada. Então, porém, né, se o exercício de intensidade constante ele se mantém estável, a pressão arterial sistólica ela pode começar a reduzir gradualmente, mas a diastólica ela permanece constante devido, né, à progressiva vasodilatação das áreas que estão em esforço. Em relação ao consumo de oxigênio, VO2 da pessoa, né? Quando nós estamos diante da realização de exercício com a mesma carga, os valores de VO2, eles se demonstram superiores no exercício combinado, membro superior e membro inferior. Isso já é de se esperar, né? Porque quando eu estou combinando exercício com membro superior e inferior, eu preciso de um consumo de oxigênio maior. A posição também que eu adoto vai determinar o maior volume de VO2, sendo que quando eu estou na posição ereta, em pé, é mais exigente, pois vai recrutar um maior número de grupos musculares. Ainda agora, gente, a gente vai falar, então a gente viu as adaptações agudas que ocorrem com o treinamento, que são aquelas, né, na verdade, as adaptações agudas que ocorrem com o exercício, que são aquelas que ocorrem ali durante o exercício. São adaptações transitórias, eu cessei o exercício, essas adaptações, né, elas voltam ao normais. Agora nós vamos ver adaptações crônicas com o exercício, que são aquelas que ocorrem com o treinamento. Quais as alterações que eu vou ter? Então, começando aqui a falar do débito cardíaco, em repouso, não vê-se nenhuma alteração desse débito cardíaco. Em exercício considerado submáximo, eu posso ter ou não ter nenhuma alteração, ou ele ser um pouquinho aumentado. Em contrapartida, no exercício máximo, eu vou ter um aumento significativo desse débito cardíaco. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós estamos mostrando a frequência cardíaca e em função, né, da velocidade da esteira em quilômetros por hora. O que a gente observa, né? No pré-treinamento, antes do período de treinamento, o indivíduo, quando ele estava com 15 km por hora, ele apresentava lá um batimento próximo a 175. Porém, aí ele fez o período, né, de treinamento, lembrando que aqui a gente está falando de treinamento aeróbico, porque o anaeróbico vai diferir. Quando ele fez um treinamento aeróbico, pós o treinamento, também a 15 km por hora, ele vai ter uma redução desses batimentos cardíacos, ou seja, antes era 175, agora com 150, tá? E isso vai ser por alterações tanto elétricas quanto anatômicas do coração. Então, aqui também mostrando, né, em função do tempo de exercício, pré-treinamento e pós-treinamento, né? Pré-treinamento em vermelho, então a gente vê a frequência cardíaca um pouquinho maior no pré-treinamento em comparação ao pós-treinamento, né? E vejam que na recuperação após o exercício também ela é mais rápida depois do período de treinamento que esse indivíduo realizou.
Ainda falando, né, das adaptações crônicas na função cardiovascular devido ao treinamento aeróbico, nós temos também adaptações no fluxo sanguíneo. Eu posso ter, né, uma maior capilarização, número de capilares nos músculos que são treinados. Além disso, esses capilares, eles são mais grossos, né, ele tem um maior calibre. Eu também vou ter, né, uma melhor distribuição de sangue entre os músculos que estão sendo, né, ativados e um maior volume de sangue também. Então, ele aumenta, né, no período pós-treinamento. Então, vejam ali, ó, pré-treinamento, o volume de sangue, né? Em A era 5, pós-treinamento 5,8. Além disso, no pós-treinamento, né, eu vou ter, né, uma redução da viscosidade do sangue, então ele deixa de ser tão grosso. Um aumento da capacidade de neutralização e de tamponamento desse sangue. Também vou ter um aumento da diferença artério-venosa e um aumento da facilidade de remoção de lactato. Então, o que a gente observa, né? Comparando pré e pós-treinamento, o volume de sangue, ele aumentou, só que também aumentou, né, as células vermelhas, só que esse aumento, ele foi maior no conteúdo líquido do sangue em comparação com as células vermelhas. Apesar de ter aumentado, essa não aumentou em porcentagem, a gente vê uma redução. Em relação à pressão arterial, né, nós observamos uma diminuição da pressão arterial sistólica em aproximadamente 10 milímetros de mercúrio e diastólica, né, em aproximadamente 8 milímetros, em repouso em indivíduos que são moderadamente hipertensos. Em relação às câmaras cardíacas, né, o ventrículo cardíaco, ele é o que mais sofre alteração em resposta ao treinamento de endurance. As dimensões desse ventrículo esquerdo, ela aumenta, então esse ventrículo ele aumenta, principalmente em resposta ao maior enchimento ventricular. E a espessura da parede ventricular esquerda, ela também aumenta, aumentando o potencial de força. Quanto mais forte essa parede, maior vai ser então o volume de ejeção que esse coração ele vai conseguir realizar. Em relação à função respiratória, quais adaptações que a gente tem com o treinamento aeróbico, né? Nós temos, em relação ao volume pulmonar, poucas modificações. Eu posso apresentar, né, um aumento da capacidade vital, uma diminuição do volume residual. O volume corrente, ele não se modifica, porém ele pode aumentar durante o exercício máximo. Em relação à frequência respiratória, eu vou diminuir ela durante o repouso e exercício submáximo. A ventilação pulmonar sofre poucas alterações, porém eu tenho um aumento na ventilação pulmonar máxima. A difusão pulmonar, ela fica inalterada durante o repouso e um exercício submáximo, porém ela fica aumentada durante o exercício máximo. Em relação à diferença artério-venosa, né, que é a quantidade de oxigênio no sangue arterial e no sangue venoso, ela aumenta durante o exercício máximo. Então, essas são as alterações que a gente observa a nível respiratório. Em relação às enzimas, nós observamos a máquina enzimática, né? Esse gráfico ele mostra, né, que aqui o treinamento em esteira, a quilometragem, quilômetros por hora. Então, eu estou fazendo esse exercício na esteira, pré-treinamento em azul e pós-treinamento em vermelho. Vejam que no pós-treinamento,
para esse indivíduo ele atingir, né, o limiar de lactato, ele tem que estar numa intensidade da esteira maior, ou seja, ele consegue permanecer numa intensidade de exercício maior antes que entre, né, em fadiga. E o limiar de lactato, ele aumenta com o treinamento de endurance, né? Na verdade, ele permite que você se exercite em taxas maiores de esforço, de trabalho e de consumo de oxigênio, sem aumentar o seu lactato acima do nível de repouso. Em relação ao aumento do VO2 máximo, nós vemos, né, um aumento da capacidade de realizar exercício submáximo prolongado e um aumento da capacidade aeróbica máxima, né, do VO2 máximo. Porém, isso é de acordo, né? Tem variações individuais com o grau de condicionamento dos indivíduos e o aumento médio de 15 a 20% que pode ter desse VO2. Então, na verdade, a gente diz, né, que pode ter um aumento de 13 a 20% do VO2 máximo, e o limite superior é a capacidade intrínseca desse indivíduo. Ainda nas adaptações crônicas com treinamento aeróbico, nós temos alterações também nos tipos de fibras musculares. As fibras de contração lenta, elas sofrem, né, a hipertrofia, aumento da capacidade oxidativa delas. Eu também vou ter alterações, né, nas fibras de contração rápida, A e B, que passam, né, também a ter características próximas à fibra de contração lenta. E os atletas de resistência aeróbica, eles têm consigo, né, uma herança genética favorável para essas adaptações. Em relação, né, ao suprimento capilar, a gente vê, né, um aumento desse suprimento capilar, um aumento da perfusão, então, sanguínea. Eu vou ter uma elevação da taxa de transferência de oxigênio e nutrientes. E é interessante falar também que o treinamento aeróbico, ele vai, né, submeter as fibras de contração lenta ao maior estresse do que a de contração rápida, tá? E o treinamento aeróbico, ele pode fazer também com que as fibras de contração rápida, B, elas passem a apresentar mais características das de contração rápida A, tá? Então, também tem, além desse maior suprimento capilar, eu vou ter também pequenas alterações nas fibras. Esse gráfico, né, ele mostra a densidade capilar expressa como o número de capilares por fibra muscular e o número de capilares por unidade diária do músculo vasculateral e corredores sedentários, que é o S, levantadores de peso e atletas de resistência, tá? Então, o que a gente observa, né? Os atletas de resistência, de treinamento aeróbico de longa duração, eles apresentam, né, um aumento da densidade capilar com treinamento em relação aos seus pares sedentários e também em relação ao atletas de levantamento de peso, que tem como característica o treinamento anaeróbico. Aqui também nós estamos vendo, né, as fibras do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B antes e após o treinamento, né? Então, a gente vê alterações na densidade dos capilares que circundam diferentes tipos de fibra no músculo lateral antes e depois do treinamento de resistência. Então, a gente pode observar, né, que houve um aumento após o treinamento, tá? Tanto comparado com o período antes, quanto comparado pelas fibras nas mesmas condições, tá? Então, o treinamento
aeróbico, né, como eu disse, ele vai submeter as fibras de contração lenta o maior estresse do que as fibras de contração rápida. E esse treinamento ele pode fazer com que as fibras de contração rápida B elas passem a apresentar mais características das de contração rápida A. Então, voltando aqui, né, um resumo sobre as adaptações musculares, a gente vê, né, que eu vou ter, então, um aumento da densidade capilar, então o número de capilares vai ser aumentado. Também, não falei ainda, mas a gente vai ter um aumento das mitocôndrias, que são as responsáveis, né, por realizar o metabolismo aeróbico. Consequentemente, eu tenho um aumento também das enzimas do ciclo de Krebs, que fazem parte desse metabolismo aeróbico, e um aumento da utilização de ácidos graxos como fonte de energia. Isso é interessante porque eu vou ter uma economia de glicose, né, plasmática. Então, continuando aqui, as adaptações, né, musculares, eu vou ter, né, em relação ao conteúdo de mioglobina, que faz o transporte de oxigênio dentro da célula, eu vou ter também um aumento, tá? E isso vai aumentar o conteúdo de oxigênio, e essas mioglobinas, elas estão presentes em maior quantidade nas fibras de contração lenta, e vão ter um papel importante no início do exercício para fornecer oxigênio às mitocôndrias, né? Nós vemos também que as mitocôndrias, elas aumentam tanto em quantidade, então elas aumentam o número de mitocôndrias, quando o tamanho delas também tem um aumento, e a eficiência dela, ela fica mais efetiva pelo aumento também do número de enzimas. Então, esse aumento de mitocôndrias, ele vai, né, aumentar, então, a oxidação de ácidos graxos livres, a captação de piruvato e NADH. Isso, quando eu aumento a oxidação de ácidos graxos livres, eu vou ter uma redução do lactato sanguíneo e de H+, o que vai me fazer manter o pH sanguíneo estável. Então, aqui nós estamos vendo, né, algumas enzimas que participam lá do ciclo de Krebs. Essas enzimas, né? Então, em azul mostra indivíduo não treinado, em verde, né, moderadamente treinado, e em vermelho altamente treinados. Então, a gente vê que com o treinamento, essas enzimas também, elas vão aumentar, o que vai tornar mais efetivo o metabolismo aeróbico, desculpa. As adaptações musculares ainda, né? Em relação ao combustível intracelular, esses estoques, né? Eu vou ter também um aumento do conteúdo de glicogênio muscular, e isso se deve à sensibilidade à ação da insulina, que fica melhorada, e aumento dos níveis também da proteína transportadora GLUT4, que faz esse transporte, né, da glicose para dentro da célula. Além disso, eu também vou aumentar os triglicerídeos musculares. Então, o que a gente observa nesse gráfico, né? Ali em relação à potência aeróbica, então a intensidade, né, do exercício, o metabolismo de gordura e carboidrato. Então, a gente vê a linha pontilhada é o metabolismo de gordura, que ele vai diminuindo conforme aumenta a intensidade do exercício, e a linha contínua, o metabolismo de carboidrato, que vai aumentando conforme eu aumento a intensidade do exercício, né? Então, a gente pode observar aqui que com o treinamento eu posso levar essa utilização tanto da gordura quanto do carboidrato, levar adiante, ou seja, eu posso continuar metabolizando gordura numa intensidade do exercício mais alta, o que vai me fazer poupar a glicose, os carboidratos. Então, nesse gráfico aqui, ele mostra, né, as adaptações nos perfis lipídicos em homens de meia idade nativos e em homens que correm uma média de 62 km por semana. Então, a gente vê, né, que os não corredores
que é em branco, eles apresentam maior nível de triglicerídeos, maior nível de colesterol total, maior nível de LDL, que são fatores de risco para doença arterial coronariana, né? E um menor nível de HDL, que quanto maior esse HDL, melhor, tá? Porque ele evita essa doença arterial coronariana. Tenho que destacar, né, que com o treinamento, essas adaptações, elas vão voltar ao nível pré-treinamento. Então, eu tenho que realizar um nível de treinamento constante, tá? Agora, continuando a falar das adaptações crônicas ao exercício, porém, nós vamos falar agora em relação ao treinamento anaeróbico. Quais as adaptações que vão ocorrer, né? Então, a gente pode observar as adaptações do sistema ATP-PC, da fosfocreatina, glicolítico, a glicólise anaeróbica, a capacidade de tamponamento, tem a ver com lactato sanguíneo e outras adaptações, como a hipertrofia muscular. Então, em relação, né, às adaptações musculares aqui, eu tenho aumento da atividade das enzimas anaeróbicas. Então, é a creatina quinase, que é responsável pela quebra lá, né, da fosfocreatina, e a mioquinase, né, para auxiliar na formação de ATP, elas melhoram a liberação de energia de ATP, de creatina fosfato, né, elas aumentam com o treinamento anaeróbico. Em relação ao sistema glicolítico, ocorre um aumento da atividade enzimática glicolítica, fosforilase, a fosfofrutoquinase, que tem a função de aumentar a velocidade, né, da glicólise anaeróbica, a lactato desidrogenase, né? Eu também vou ter um aumento, então, da produção, consequentemente, anaeróbica de ATP. Em relação à capacidade de tamponamento muscular, eu vou ter uma melhora, né, nos tampões de bicarbonato e fosfato, uma redução da acidez das fibras musculares. Eu vou apresentar um aumento do tempo para desenvolver a fadiga e maior tempo para a geração de ATP. Outras adaptações que a gente observa têm a ver com os aumentos da força muscular, devido à hipertrofia muscular, e melhora da eficiência do movimento. Então, eu passo, né, a obter, né, mais coordenação, o que vai economizar energia. Embora o exercício de velocidade ele seja, né, de natureza predominante anaeróbica, então eu estou lá fazendo uma sessão de treinamento de velocidade anaeróbica. Parte da energia utilizada durante essas sessões de velocidade mais longas, elas vêm da oxidação, do metabolismo aeróbico. O que faz também com que a capacidade aeróbica ela pode ser aumentada com esse tipo de treinamento, menos do que um treinamento propriamente dito aeróbico, mas também eu vou poder ter algum ganho aeróbico com o treinamento anaeróbico. Então, aqui nós vemos, né, a concentração de lactato sanguíneo em indivíduos, né, em vermelho não treinado. Aí eu fiz um treinamento com esse indivíduo, né, ali mostra os meses de treinamento até a competição. Então, vejam que com o treinamento, a concentração desse lactato sanguíneo nesse indivíduo, ela foi reduzindo, o que faz com que, no dia da competição, ele tende a apresentar menos quadro, né, de fadiga muscular. Ainda sobre o treinamento anaeróbico, né, ele tem uma remodelação das fibras musculares, então você pode perceber que em B teve um aumento dessas fibras, uma hipertrofia, essas fibras elas aumentaram então de tamanho. Então, ó, a gente vê aqui, né, o treinamento aeróbico, em comparação com o indivíduo sedentário, vejam que ele aumenta a cavidade interna do coração, isso permite que mais sangue chegue ao coração. Esse treinamento ele também melhora, né, a força do ventrículo para ejetar esse sangue, porém, com o treinamento de força,
a gente vê uma hipertrofia maior, né, desse coração, o que faz com que gere força para ejetar esse sangue. Então, aqui nessa tabela, a gente mostra a atividade de enzimas musculares de homens não treinados, treinados anaerobicamente e treinados aerobicamente. Então, a gente vê que as enzimas aeróbicas, elas são em maior número, né, nos indivíduos que são treinados aerobicamente, em comparação aos destreinados e os que são treinados anaerobicamente. Em contrapartida, as enzimas anaeróbicas, elas são maiores nos indivíduos, né, que são treinados anaerobicamente, em comparação aos indivíduos, né, não treinados e que realiza o treinamento aeróbico. Então, pessoal, aqui tá as referências utilizadas na aula, tá? Eu sugiro, né, também a leitura do texto que se encontra no SIGA, a leitura do capítulo de adaptações nesses livros, também a participação no fórum, com perguntas, comentários, para a gente, né, discutir, tá bom? Então, hoje, né, nós vimos a aula de adaptações com treinamento, adaptações tanto agudas, que ocorrem durante o exercício, como adaptações crônicas, né, que a longo prazo. E essas adaptações crônicas vai depender, né? Se eu vou fazer um treinamento aeróbico, ela gera determinadas adaptações, com treinamento anaeróbico, outras adaptações, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. E essa, então, foi a aula de hoje. E a gente se vê na próxima videoaula aqui do canal EFI Sem Complicação.